Bom dia, pessoal. Vamos tentar finalizar números hoje, entrar em Deuteronômios. Espero que vocês tenham conseguido entender ontem a leitura. Hoje seguimos então 34 fronteiras do país. O Senhor disse a Moisés: Eis uma ordem para os israelitas. Quando entrardes na terra de Canaã, eis a terra que vos tocará como herança. A terra de Canaã com estes limites. Para o lado do meio-dia, vossa fronteira começará do deserto de Sim ao longo de Edom. Esta fronteira meridional partirá a horizonte da extremidade do Mar Salgado e irá para o lado do meio-dia pela subida de Acrabim. Passará por Sim e chegará até o sul de Cades Barne, donde irá até Hatzar Adar. Estendendo-se para Semon. De Semon, dirigir-se-á para a Torre do Egito e terminará no mar. Vossa fronteira ocidental será um mar grande que fará o vosso limite ao ocidente. Eis vossa fronteira setentrional. Partindo do mar grande, tereis por limite o Monte Or. Desde o Monte Or, marcá-lo-eis até a entrada de Amate, terminando em Cedada. Estende-se-á em seguida para Zefron até Hatzar-Enã. Este será o vosso limite setentrional. Para a vossa fronteira oriental, marcareis uma linha de Hatzar-Enã a Sefon. Descerá de Sefon a Hebla, a oriente de Ain, depois continuando, atingirá a praia oriental do mar de Cenerete, e enfim descerá ao longo do Jordão, terminando no Mar Salgado. Tal será a vossa terra em todo o perímetro de vossa fronteira. Moisés ordenou aos israelitas o seguinte: essa será a terra que seguireis por sorte que o Senhor mandou para se desse às 9 tribos e à meia tribo. Porque a tribo dos Rubinitas, por suas famílias, assim como a tribo dos Gaditas, por suas famílias, e a meia tribo de Manassés receberam já a sua porção. Essas duas tribos e a meia tribo têm a sua herança além do Jordão, defronte de Jericó, para o levante. O Senhor disse a Moisés: Eis os nomes dos homens que dividirão a terra entre vós. O sacerdote Eleazar e Josué, filho de Nun. Tomareis além disso um príncipe de cada tribo para proceder à divisão. Eis os nomes desses príncipes: da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde; da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Cazelon; da tribo dos filhos de Dan, um príncipe, Bosse, filho de Jogli; dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, um príncipe, Haniel, filho de Efode; e da tribo dos filhos de Efraim, um príncipe, Camuel, filho de Seftã; da tribo dos filhos de Zabulon, um príncipe, Elisafã, filho de Farnac; da tribo dos filhos de Isacar, um príncipe, Faltiel, filho de Ozã; da tribo dos filhos de Aser, um príncipe, Aiúde, filho de Solami; da tribo dos filhos de Neftali, um príncipe, Fedael, filho de Amiúde. Tais são os que o Senhor designou para repartir entre os israelitas a terra de Canaã. Cidades para os levitas. 35. O Senhor disse a Moisés nas planícies de Moabe, perto do Jordão, defronte de Jericó: Ordena os filhos de Israel que suas possessões deem aos levitas cidades para habitarem, bem como os subúrbios em volta das mesmas. Terão as cidades
para nelas habitarem, e os territórios circunvizinhos para a criação de seus gados, seus bens e seus outros animais. O território circunvizinho das cidades que dareis aos levitas terão 1000 côvados de extensão em todos os sentidos a partir do muro da cidade. Medireis, pois, fora da cidade 2000 côvados para o oriente, 2000 côvados para o sul, 2000 côvados para o ocidente e 2000 côvados para o norte, ficando a cidade no centro. Tais serão os territórios das cidades. Quanto às cidades que darei aos levitas, 6 serão cidades de refúgio destinadas ao asilo do homicida, e mais 42 cidades total. O total das cidades que darei aos levitas será, pois, de 48, com as terras circunjacentes. As cidades que hão de dar das partes dos filhos de Israel, vós as tomareis em maior número dos que têm mais, em menor dos que têm menos. Cada uma das tribos cederá de seus territórios aos levitas na porção da parte que lhe tocar. Cidades de refúgio. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas: quando tiverdes passado o Jordão e entrado na terra de Canaã, escolhereis cidades de refúgio, onde se possam retirar os homicidas que tiverem involuntariamente matado. Elas vos servirão de asilo contra o vingador de sangue, de sorte que o homicida não seja morto antes de haver comparecido em juízo diante da Assembleia. Aqui explica que o vingador de sangue, o parente mais próximo da vítima, era autorizado a vingar o seu parente, assassinando o homicida. Serão em número de 6 as cidades que destinardes a esse fim. Dareis 3 além do Jordão e 3 cidades na terra de Canaã. Serão cidades de refúgio e servirão aos israelitas, aos peregrinos e a qualquer outro que habite no meio de vós, para lhe encontrar asilo quando houver matado alguém por descuido. Se o homicida feriu com ferro e o ferido morrer, é réu de homicídio e morrerá também ele. Se foi com uma pedra atirada com a mão que o feriu, capaz de causar a morte, e realmente morrer o ferido, o réu do homicídio morrerá também ele. Se foi com um pau na mão capaz de causar a morte, e esta velha venha de fato, é réu de homicídio, será punido de morte. O vingador de sangue o matará, logo que o encontrar o matará. Se um homem derrubar outro por ódio, ou lhe atirar qualquer coisa premeditadamente, causando-lhe a morte, ou se ferir com a mão por inimizade e ele morrer, o que o feriu será punido de morte, porque é assassino. O vingador de sangue o matará logo que o encontrar. Mas se foi acidentalmente e sem ódio que o derrubou ou lhe atirou qualquer objeto sem premeditação, ou se, sem ser seu inimigo, nem procurar fazer-lhe mal, atingiu-o com uma pedra por descuido, podendo com isso causar-lhe a morte e de fato ele morrer, então a Assembleia julgará entre o homicida e o vingador de sangue, de acordo com estas leis. A Assembleia livrará o homicida da mão do vingador de sangue, ou reconduzirá à cidade de refúgio onde se tenha abrigado. Permanecerá ali até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com o santo óleo. Mas se o homicida for encontrado fora dos limites da cidade de refúgio onde se tiver retirado, e for morto pelo vingador de sangue ao encontrá-lo fora, este não será culpado de homicídio,
porque o criminoso deveria permanecer na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois que este morrer poderá o homicida voltar para a terra onde ele tem a sua propriedade. Isto vos servirá como prescrição de direito para vós e vossos descendentes, onde quer que habites. Todo homem que matar outro será morto. Ouvidas as testemunhas, mas uma só testemunha não bastará para condenar um homem à morte. Não aceitareis resgate pela vida de um homicida que merece a morte, deve morrer. Tampouco aceitareis resgate pelo refugiado de uma cidade de refúgio, de maneira que ele volte a habitar a sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Não manchareis a terra de vossa habitação, porque o sangue mancha a terra. O sangue derramado não poderá ser expiado pela terra, senão com o sangue daquele que o tiver derramado. Não manchareis a terra em que ides habitar, onde também eu habito, porque eu sou o Senhor que habito no meio dos filhos de Israel. As filhas herdeiras. 36. Os chefes de família dos filhos de Galade, filho de Maquir, filho de Manassés, da raça de José, apresentaram-se diante de Moisés e dos principais chefes das famílias israelitas. O Senhor, disseram eles, ordenou o meu Senhor que desse por sorte a terra em herança aos israelitas. E o Senhor ordenou ao meu Senhor que desse às filhas de Salfade, nosso irmão, a herança devida ao seu pai. Mas se homens de outra tribo as receberem por mulheres, e sua herança será retirada do patrimônio de nosso país e acrescentada ao da tribo na qual elas se casarem. E assim será diminuída a nossa herança. Quando chegar o jubileu dos filhos de Israel, a sua herança será unida à da tribo a que pertencerem e separada de nossos pais. Tá difícil hoje, gente. Moisés então respondeu aos filhos de Israel por ordem do Senhor. Tem razão a tribo dos filhos de José. Eis a ordem do Senhor para as filhas de Salfade. Casem com quem quiserem, contanto que seja com alguém de uma família da tribo paterna. Desse modo, as possessões dos israelitas não passarão de uma tribo a outra. A cada israelita ficará na herança da tribo de seus pais. Todas as mulheres que possuírem um patrimônio em uma tribo israelita tomarão marido da tribo paterna, a fim de que cada israelita conserve o patrimônio da família. Herança alguma poderá passar de uma tribo a outra, mas cada tribo israelita permanecerá no que é seu. As filhas de Salfade comportaram-se segundo a ordem do Senhor. Maala, Terça, Egla, Melca e Noa, filhas de Salfade, casaram-se com os filhos dos seus tios. Casaram-se, pois, em famílias saídas de Manassés, filho de José, e a possessão que lhes tocava permaneceu na tribo de seu pai. Tais são as leis e as ordenações que o Senhor transmitiu aos israelitas por intermédio de Moisés nas planícies de Moabe, perto do Jordão, defronte de Jericó. Amanhã a gente segue em Deuteronômio. Terminamos Números. Um ótimo dia para vocês.